Fala galera, tudo bem? Maurício Juan falando aqui e eu queria te fazer uma breve pergunta. Se você não sabe o que é devoção, você precisa acompanhar esse vídeo aqui porque nós vamos explicar detalhadamente o que significa devoção. E complementando também, se você é cristão e você não sabe o que é devoção, possivelmente você não está sendo um verdadeiro cristão. Nós, como filhos de Deus, alcançados pelo sangue de Jesus, redimidos pela graça e o sangue do Senhor naquela cruz, nós precisamos ter o conhecimento da verdadeira devoção, segundo as Escrituras, segundo a palavra do nosso próprio Deus. Então eu quero que você acompanhe aqui agora esse vídeo até o final, e aí você vai descobrir exatamente o que significa devoção. Eu separei aqui basicamente 3 tópicos para nós entendermos de maneira ampla o que significa devoção. E a primeira pergunta e o primeiro tópico é: o que é devoção de fato? O que significa a palavra devoção? Eu quero ser fiel àquilo que eu pesquisei, eu quero fazer uma leitura breve para você compreender juntamente comigo. Ponto 1. Devoção significa apego sincero e fervoroso a Deus, sob uma forma bíblica ou por práticas regulares privadas, sentimento religioso ou piedade. Ponto 2. Observância das práticas inspiradas por esse zelo religioso. Então, o que significa devoção? É uma prática regular privada. Devoção é oração e leitura bíblica diante de Deus todos os dias de maneira incessante. Quando nós estamos diante do Senhor todos os dias, é impossível o Evangelho de Cristo não nos ferir, não nos transformar. Então nós que somos cristãos, quando nós entramos nesse lugar de profunda devoção, de intensa devoção, que significa a leitura bíblica, significa a oração, um relacionamento contínuo com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, essas verdades eternas que são a palavra do nosso Senhor vão nos ferir, vão nos transformar. Então você e eu precisamos nos relacionar com aquilo que é eterno, porque a própria palavra dele diz que tudo pode passar, todas as coisas aqui nessa terra são passageiras, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Elas são imutáveis, elas são os nossos fundamentos, elas que nos sustentam, elas que nos mantêm de pé no dia mal. Então, como que você se aprofunda nisso? Através da devoção. E aí eu busquei aqui, numa breve pesquisa, palavras semelhantes à devoção. E aí talvez agora com essas palavras você consiga concatenar e compreender o que de fato significa devoção. E aí, nesse sentido também, nesse aspecto, você vai observar que as semelhanças dessas palavras, você vai começar a identificar essas características em homens que você leu na Bíblia e homens de Deus que tocaram profundamente a nossa geração. Homens que provocaram avivamento nos séculos passados, homens de Deus hoje que ministram os nossos corações. Então, olha quais são as palavras semelhantes à devoção: paixão, ardor, dedicação, zelo, fervor, observação, interesse. Olha só esses significados, essas semelhanças à devoção. Paixão. Paixão pelo quê? Paixão pela palavra do Senhor. Zelo o quê? Pela presença do Senhor. Porque você precisa entender que quando você entra nesse lugar de devoção, você não apenas está se relacionando com Deus, mas Deus, ele habita em você. Então você tem uma paixão pelas Escrituras, pela palavra, pela presença do Senhor, mas você também tem um zelo pela presença do Senhor que habita em você. Eu também abordei aqui e anotei um ponto muito importante. Quais são as palavras opostas à devoção? O que é ao contrário à devoção? Isso é muito importante também, porque talvez você esteja dentro de uma situação dessa. Sabe, talvez você esteja passando por isso. Você tá aqui, beleza, Maurício, mas eu não consigo entrar nesse lugar de devoção. Eu não consigo me dedicar profundamente a essa devoção que você está falando. Eu não tenho tempo para essas coisas. E eu anotei aqui algumas palavras que são opostas à devoção. Significa abandono, preguiça, negligência, distração, omissão, dentre outras palavras. E 2 aqui me chamaram muita atenção: abandono e distração. Abandono das Escrituras, abandono do relacionamento com Deus, negligência e distração. Qual é a quantidade de coisas hoje que nos provocam distração para nos tirar desse lugar de devoção?
Homens de Deus que vivem a intensa devoção, eles observam uma coisa para não tirar eles desse lugar de profunda devoção a Deus: a distração. Nós precisamos tomar cuidado com a distração. A distração, ela pode nos tirar desse lugar de devoção. E se você parar para pensar, ela até rima, né? Devoção e distração são exatamente palavras opostas. Um cristão que ele vive uma profunda devoção, ele não é um cristão distraído. Você precisa valorizar o seu tempo de devoção. Você precisa se entregar no seu tempo de devoção. E aí talvez você possa até me perguntar: beleza, Maurício, e como que você faz o seu tempo de devoção? Cara, o meu tempo de devoção é no meu horário de almoço do trabalho. É o tempo que eu tenho, que eu consigo organizar dentro da minha rotina. E aos finais de semana, como que eu faço? Naquele período que eu acabo de almoçar, eu vou pro meu escritório, eu vou pro meu quarto e eu separo o meu tempo para poder me relacionar com ele. Então, você precisa estar atento àquilo que provoca a distração, porque as distrações, elas vão te tirar do lugar de devoção. Então, beleza? Você guardou aqui comigo? O primeiro ponto é o que é devoção, e agora nós vamos passar para o segundo ponto. E aí talvez você esteja se perguntando: como eu posso alcançar esse local de devoção? Como eu entro nesse local de devoção? Como eu posso, de maneira prática e de maneira bíblica, alcançar essa devoção? Olha o que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 12, a partir do verso 1. Ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Pega esse trecho aqui. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, distração, e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas eu quero que você volte comigo para o verso 1. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Existem coisas hoje que te atrapalham, que não são pecado, que não é pecado. Quais são as coisas que você identificou, que você sabe que te atrapalha a entrar nesse lugar de devoção? Quais são as distrações que estão te tirando desse local? Quais são as amizades que estão te tirando desse local? Talvez sejam distrações como internet, redes sociais, que é algo bacana, interessante, é divertido, eu gosto bastante também, mas talvez sejam amizades que estão te tirando desse local de devoção. Porque aqui o autor de Hebreus, ele está falando duas coisas: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então existem coisas que estão te envolvendo além do pecado, que estão arrancando o seu coração desse lugar de devoção a Deus. E nessa hora o Espírito Santo, ele está aí dentro de você, ele habita em você, e você pode sondar quais são essas coisas que estão impedindo você de entrar nesse local de devoção. Se possível, pegue um caderno, anote, liste essas coisas. Você perde muito tempo no Instagram, você perde muito tempo no TikTok, eu não sei qual é a plataforma, ou você tem um amigo que te influencia a se afastar dos caminhos do Senhor, desse local de paixão e devoção e zelo pela presença. Anote tudo aquilo que te atrapalha e que te envolve. Não somente o que te atrapalha, mas também os pecados que te aprisionam nesse lugar de prisão. O pecado que te aprisiona e que ele te captura nesse lugar de devoção e te afasta do Senhor. Então, olha o que o autor de Hebreus ele vai dizer a partir do verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ah, meu irmão, só existe uma coisa que pode nos levar para esse local de volta de devoção. É o fascínio por Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Nós precisamos pensar bem naquele que suportou a morte de cruz. Nós precisamos, na hora do pecado, na hora da distração, vai vir na sua mente Jesus sendo crucificado, Jesus sendo morto por algo que ele não merecia, mas ele se entregou por amor a mim e a você. Então nós devemos fazer o quê?
entrar nesse lugar de devoção e sermos gratos ao Senhor, porque é exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O seu cansaço, o seu desânimo está vindo de um lugar: a falta de pensamento e meditação no sacrifício de Jesus. É isso que nos sustenta, é isso que nos encoraja. O sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado naquela cruz. Ele não merecia, você merecia, eu merecia. Nós éramos merecedores da ira de Deus, mas por conta de tanto amor, Deus, ele se fez homem, habitou entre nós, ele entregou o seu único filho para que nós pudéssemos ter novamente a nossa aliança restabelecida, restaurada, e essa aliança significa um relacionamento contínuo com o nosso Senhor. Então você precisa estar nesse lugar de meditar e de pensar no sacrifício de Jesus. É exatamente nesse lugar de meditação, de amor, de entrega ao sacrifício de Jesus que nós seremos apaixonados por Ele. Imagine você só, uma pessoa que você tanto ama, o seu pai, a sua mãe, uma tia, um primo ou um irmão, ele fala assim: não, eu não vou deixar você morrer, eu vou me entregar por você. É exatamente isso, você precisa materializar o sacrifício de Jesus. Mas existem algumas coisas que podem nos tirar desse lugar de devoção, como eu havia dito. Coisas que nos atrapalham e o próprio pecado. E eu queria que você parasse para pensar exatamente nisso comigo aqui. O ponto 3 que eu queria destacar é: o falso evangelho nos tira do lugar da devoção. A falta do conhecimento do verdadeiro evangelho vai tirar você do lugar da devoção. Eu não sei o que você ouve, eu não sei qual é a mensagem que você ouve, eu não sei qual é a maneira que você interpreta a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa: o falso evangelho também te tira do lugar da devoção. E olha o que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 1, olha o que Paulo diz: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Você e eu precisamos tomar cuidado com o falso evangelho, pois é exatamente essa recomendação de Paulo, como apóstolo, como pastor da igreja. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho zelo porque eu prometi entregar para Cristo uma noiva virgem e pura, e o meu receio é que apresentem para vocês um falso evangelho, que tirem vocês e que façam vocês se desviarem da sincera e pura devoção a Cristo que vocês já possuem. Então, qual é o evangelho que você está ouvindo? Qual é a verdade que você está ouvindo? É um evangelho baseado em promessas, em que você vai ter uma vida terrena muito confortável? É um evangelho baseado em campanhas, em que você vai ter que fazer algo para poder receber algo de Deus? Esse é o evangelho falso. O evangelho de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho de Jesus é: sede santos porque eu sou santo. O evangelho de Jesus é: feche a porta do seu quarto e vá orar em secreto. Um evangelho que não te empurra para você ter uma vida de devoção com Deus, uma vida de fascínio por Jesus, é um falso evangelho, e você precisa ouvir o evangelho verdadeiro. Então, dito tudo isso, o que é devoção, como alcançar a devoção e o falso evangelho que nos desvia da devoção, nós precisamos estar atentos e vigilantes. E eu quero que você reflita profundamente tudo aquilo que foi dito aqui, para que nós possamos verdadeiramente alcançar a mais sincera e pura devoção a Cristo, que é através da leitura bíblica, através da relação com a oração, com o Espírito Santo. Nós precisamos estar diante dele todos os dias. Amém? Espero que você tenha gostado profundamente
profundamente dessa mensagem, tenha sido tocado por ela. E eu gostaria muito que você nos acompanhasse aqui no canal, esteja conosco. Nós vamos compartilhar mensagens semanalmente. Está sendo construído um projeto incrível a partir desse canal e certamente você vai ser profundamente tocado pelas mensagens e eventualmente músicas também que surgirão aí nos próximos dias. Valeu, um abraço, curte, compartilha e envia para os amigos. Presença, vão estar praticando a presença, terão a consciência de que eles não estão sozinhos, mas são santuários da presença do Senhor. Eles carregam a presença do Senhor. Então não é o trabalho para o meu patrão, não é o trabalho para o meu chefe, mas é o trabalho para o meu próprio Deus, porque Ele decidiu habitar em mim, Pai, que esse zelo possa ferir os nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Um zelo, paixão pela tua presença, temor pela tua presença, pela tua palavra. É isso que nós desejamos e ansiamos em nome de Jesus, Senhor. Amém.